Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Sou Cledir Mendes. Estou hoje aqui representando o Movimento Socioambiental Caminho das Águas, que é uma das instituições organizadoras da primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente do CIVAP, do CIMAVAP. Também estou como chefe de departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Assis. E hoje estamos aqui para a realização da reunião preparatória do CIMAVAP, da Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente do Vale do Paranapanema, organizado aí junto ao CIVAP, Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, entre outras entidades da sociedade civil e da iniciativa privada. A Conferência de Meio Ambiente é organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e tem como tema esse ano a emergência climática, transformações ecológicas. E dentro das suas atividades está a realização das conferências estaduais e municipais de meio ambiente. As conferências regionais também estão nesse quadro. E dentro dessa organização, a sociedade civil, junto com o CIVAP, conseguiu agregar os municípios da região, porque julgamos também que os problemas e as soluções referentes ao meio ambiente, à emergência climática, elas passam por um trabalho coletivo. Que os problemas dos municípios, as soluções para os municípios são muito parecidos. Então, trabalhando coletivamente, a gente consegue aí trabalhar de uma maneira mais eficiente, até para a gente dar um melhor direcionamento para os recursos públicos. Hoje estão presentes aqui, né, a senhora Vera Pelvezani, representando a Associação de Deficientes e a comunidade, o senhor Pedro Rezende, representando o Conselho de Segurança Rural. Temos aqui que vão ser painelistas, né, vamos adotar um formato de mesa redonda. Então, uma pessoa vai apresentar o seu eixo temático específico e vamos bater um papo sobre ele. Temos a Patrícia Vazano, representando a Fundação Florestal. A Triana Del, representando a APROA, Associação de Produtores Orgânicos de Assis e Região. E o Leandro Dias, representando o CIVAP, especificamente a Câmara Técnica de Defesa Civil, e também a iniciativa privada, através do empreendimento de gestão de resíduos, né? Ele vai falar abordar um pouquinho desse tema, o BAUCIVAP. E eu estou aqui representando a Associação ProAzul. A Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente tem o objetivo, e o vereador aqui representando a Casa Legislativa, Fernando Sircha. A conferência ela tem como objetivo apresentar propostas e eleger delegados para levar essas propostas e representar a nossa região na conferência estadual, que por sua vez vai levar propostas e delegados para a conferência nacional. Temos mais um convidado chegando. Olá, tudo bom? Já iniciamos aqui a gravação, o senhor pode sentar, o senhor é o... Temos aqui agora mais um membro da comunidade, o senhor Valder Gomes, participa do Condurb também, né, senhor Valder? Condurb. Tem mais um representante de conselho, do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Assis, o senhor pode se colocar em qualquer cadeira. Não, já estamos em andamento aqui. Mas é uma mesa redonda de papo, então sem muitos protocolos. Muito importante. Sem muitos protocolos. E a Conferência Intermunicipal ela vai ser realizada aqui em Assis no dia 15 e 16, agora de janeiro, no bloco de engenharia da FEMA, da Fundação Educacional no município de Assis. E nos 2 dias, sendo realizada das 7 às 10 horas da noite. Então, para aproveitar, né, e trazer um pouco da situação da região, da visão da região, nós vamos começar aqui a fala hoje pelo eixo 2, a adaptação às mudanças climáticas, passar a palavra para o engenheiro Leandro Dias, que vai explanar um pouco da experiência dele no combate a incêndios e agora com a estruturação da Defesa Civil aqui na região de Assis. Leandro? Obrigado, Cledir. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem tiver. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos ouvindo aí. Eu sou Leandro Dias, sou engenheiro ambiental, sou engenheiro de segurança do trabalho e já atuei tanto no setor privado quanto no setor público aqui na região. Atualmente estou como coordenador da Câmara Técnica recém-montada dentro do CIVAP de Proteção e Defesa Civil, tá, para a estruturação das defesas civis municipais na região. E o Cledir pediu para que eu estivesse vindo aqui hoje para falar um pouco sobre a temática de mudança climática, principalmente focada na questão de incêndios, já que
O ano passado foi um ano bem atípico, um ano bem sofrido para toda a nossa região e também para o estado como um todo, e algumas ações aí de proteção e de mitigação destes efeitos para tentar melhorar essa condição, pelo menos na nossa região. Tá? Então, não é um segredo para ninguém que as mudanças climáticas têm interferido no nosso dia a dia. Seja você morador do município, está morando na cidade, seja você produtor rural, todos nós temos sentido diariamente essa questão das mudanças climáticas, né? Seja com calor intenso, com chuvas muito esparçadas ou muito fortes de uma única vez, né? Causando aí inundações, entre outros problemas. Também problemas aí de saúde podem ser atrelados a essas questões, com baixa umidade de ar, a fumaça, que acaba sendo provocada pelas situações de incêndio, e isso tem causado impacto direto na população. Tá? Alguns tratam isso como ciclos que o planeta tem passado, outros são mais catastróficos e tratam isso como que não tem mais situação, que não tem mais solução, né? Mas aqui, sem ser muito cético e nem muito catastrofista, tentando andar um pouco num caminho entre essas duas linhas de pensamento, nós precisamos ter ações para reduzir as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa, para buscar reduzir também essas mudanças climáticas que afetam toda a nossa região, tá? E o planeta como um todo também. Bom, falando um pouco mais sobre a questão dos incêndios, os incêndios eles têm tido um potencial muito maior ultimamente. Tá? Nós vivemos o mês de agosto, o final do mês de agosto, ali, dia 23 e 24 de agosto, uma situação muito atípica, tá? Em todo o estado, com mais de 4 mil focos de incêndio só no estado de São Paulo ativos durante o mesmo período. Se alguém se recorda, em 2021 a gente viveu uma situação de seca e escassez também muito intensa. Quem é da área agrícola sentiu muito isso na pele em 2021, por conta de um aumento excessivo também dos focos de incêndio, que foram causados principalmente pelo aumento das temperaturas médias, tá? Ficou muito mais quente do que o normal. A redução da umidade de ar, né? A gente teve situações muito críticas de umidade de ar, aí, muito próximo aos 15% de umidade, e também a variação da pressão atmosférica causada pela temperatura e pela redução da umidade de ar, que faz com que as massas de ar se movimentem mais rápidos e a gente aumente a incidência de ventos em locais específicos. Tá? Na questão de combate a incêndio, a gente tem uma situação que a gente chama de situação muito crítica, que a gente dá o nome de triplo 30, ou seja, velocidades de vento acima de 30 km por hora, temperatura acima dos 30 graus e umidade abaixo dos 30%. Porque evolui a desidratação de qualquer vegetal. Exatamente. E se a gente tiver, num dado momento do dia, estas três condições combinadas, a gente chama isso de triplo 30, né? Está acontecendo ao mesmo tempo. E se isso chegar a acontecer, a gente tem uma situação de incêndio muito crítica, tá? Porque isso normalmente acontece entre as 11 da manhã e as 3 horas da tarde, por conta do horário em que o sol está mais a pino, e a gente tem uma temperatura mais elevada durante esses horários, e qualquer situação de fogo, de incêndio, durante este período de triplo 30, se ele estiver acontecendo naquele momento, é muito mais difícil de se controlar. Então a gente fala que é o momento de maior alerta, de maior alarme para todos aqueles que trabalham com essa prevenção. Tá? Como eu já disse, os incêndios eles trazem risco à saúde de toda a população, seja aquela população ali imediata, seja a população de todo o entorno. A gente teve nesse mês de agosto, agora de 2024, nuvens de fumaça que atingiram municípios bastante distantes de onde estava tendo as
as situações das queimadas. Então a fumaça ela consegue viajar bastante e causar problemas à população, mesmo a grandes distâncias, mas também tem a questão do risco que as pessoas mais próximas ao incêndio estão sofrendo. Tá? Tem o risco ao patrimônio e o risco à vida daqueles que estão ali próximos a esses focos de incêndio. Nós tivemos, no caso de Ribeirão, de Bauru, casas que foram atingidas dentro do limite da cidade, que o incêndio chegou até na cidade e atingiu casas, né? Estamos tendo agora lá em Los Angeles, né, diversas casas, diversas mansões sofrendo, tendo perda total, né? Exato. E os animaizinhos também, né? Com certeza. E também a questão da vida daqueles que muitas vezes estão ali se esforçando para combater esse incêndio, né? Infelizmente, algumas vidas acabam sendo ceifadas também em decorrência dessa atividade de combate a incêndio, por conta da situação ser muito adversa ou também por conta da falta de capacitação dessas pessoas, tá? Então, os incêndios eles têm um risco potencial gigantesco e a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Com relação às ações de mitigação para os incêndios, nós temos algumas legislações preventivas de mitigação. Eu bato muito nas duas principais que a gente tem no estado de São Paulo, que é a portaria CFA número 17, que é baseada na resolução SMA número 81, também do mesmo ano, de 2017. Ambas essas legislações, elas falam sobre ações de mitigação para a questão de incêndio, questão de acero, questão de combate, questões preventivas no geral, tá? E eu quero com isso frisar bastante que não adianta só ter dinheiro investido para a questão do combate a incêndio e prevenção de incêndio. Dinheiro é importante para isso? Sim, mas a atitude prevencionista é muito superior à questão de investimentos. Porque de nada adianta eu ter caminhão, eu ter equipamento, se a pessoa, se o produtor, se o dono da propriedade ou se o gestor público não quiser tomar as ações de prevenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe na nossa região, se você rodar as rodovias da nossa região, gente que planta, seja cana, seja soja, seja milho, até a margem da rodovia. Isso é muito comum em qualquer estrada que a gente andar por aqui pela nossa região. E essas duas legislações que eu falei agora, ambas mencionam a necessidade e obrigatoriedade dos aceros. Por quê? Às vezes uma pessoa que está conduzindo seu veículo por aquela rodovia tem uma atitude errada de jogar uma bituca de cigarro, de jogar uma garrafa de vidro, ou até mesmo uma garrafinha plástica, um marmitex desses de alumínio, né? Joga às margens da rodovia, a bituca de cigarro pode gerar um incêndio imediato, se tiver um mato seco ali, às margens da rodovia, ou aquele lixo ali depositado, num momento desse de triplo 30, muito calor, um raio incidir exatamente sobre aquele vidro pode gerar um foco de incêndio. E aí, se o produtor daquele ponto específico tivesse feito um acero, a chance disso acontecer seria muito menor. Então, eu defendo muito a questão da atitude prevencionista, né? Não só deles, mas de toda a população. Todos nós precisamos ter uma atitude prevencionista. O produtor, dono da propriedade, de fazer esse acero, mas também nós, população em geral, de não jogar lixo, de não jogar bituca de cigarro, enfim. De não queimar folhas. De não queimar lixo no quintal de casa, que isso é muito comum. Muito. Né? Muito Até triste. não precisa nem ser só no quintal. Esses dias eu vi uma senhora que varreu as folhas da frente da calçada dela, queimando o lixo na rua, né? E com uma situação sem chuva, como a gente estava enfrentando alguns dias atrás, tá? Então, eu defendo muito essa questão prevencionista que a gente precisa ter, além de legislações vigentes, tá? Essas ações prevencionistas, para daí nós termos a questão de investimentos, tá? Porque muitos aí falam assim, eu não tenho dinheiro para investir no combate a incêndio. Você pode ter atitudes prevencionistas, que vêm antes de qualquer investimento. E aí, falando um pouco sobre a atuação, né, dessa prevenção, eu estive à frente há alguns anos, uns 2 anos e meio atrás,
eu estive à frente, trabalhava numa empresa privada aqui da região, do ramo canavieiro, e estive à frente da coordenação do grupo de transporte canavieiro, onde nós tínhamos uma gestão de um plano de auxílio mútuo para incêndios agrícolas, né? Tínhamos uma rede de contatos com todos os gestores dessas empresas, para que, em situações de incêndio, essas empresas pudessem atuar de maneira conjunta no combate e prevenção destes incêndios que aconteciam, tá? Esta atuação, ela se dá muito pela estrutura necessária que o próprio manejo da cana-de-açúcar, né, já exerce um risco de incêndio na cana, então as empresas precisam ter as suas estruturas, mas o adicional é que, de maneira organizada, além de proteger as suas propriedades, essas empresas também davam todo o apoio aos municípios da região e aos produtores da região como um todo. Indiferente se o incêndio estivesse acontecendo na cana, se ele estivesse acontecendo numa pastagem, numa plantação de milho ou de soja, ou até mesmo, como aconteceu aqui no município de Assis, em alguns prédios. Sim. Se alguém se recorda, há 1 ano e meio, mais ou menos, o incêndio no edifício Atlanta, se não tivesse apoio dos caminhões das usinas, com grande capacidade de água, a bomba do prédio não estava funcionando, o dano seria muito maior naquele edifício. Vou puxar um pouco mais para trás essa linha do tempo. 2018, dia 24 de dezembro, né, noite de Natal, todo mundo comemorando com as suas famílias, e nós tivemos um incêndio na Petrolondina, em Assis. Verdade. Quem deu o apoio foi as empresas de cana-de-açúcar da região, que mandaram 9 caminhões no evento para auxiliar, né, no combate àquele incêndio que tinha um potencial de ser muito maior pelas casas do entorno, tinha posto de combustível próximo. Então, são atividades, ações de mitigação que precisam ser constantemente condicionadas a acontecer. Ela não pode parar de acontecer. E, combinado a isso, recentemente, nós estruturamos uma Câmara Técnica de Proteção e Defesa Civil dentro do CIVAP. Por quê? Nós identificamos que os municípios têm uma estruturação de defesa civil muito, muito, muito aquém do que o desejável. Tá? Os municípios, muitas vezes, até têm uma defesa civil, existem pessoas nomeadas como membros da Defesa Civil Municipal, mas essas pessoas estão lá nomeadas e às vezes nem sabem que estão nomeadas. Às vezes essas pessoas são nomeadas simplesmente por estar, nada contra os cargos, mas tio Coveiro, nomeado como membro da Defesa Civil, tá? O Gari, nomeado como membro da Defesa Civil, e como eu disse, nada contra o cargo, mas muitas vezes essa pessoa que está lá, ele não recebeu uma capacitação, ele não sabe como agir numa situação de risco. E se a Defesa Civil for estruturada dessa forma, ela não tem utilidade nenhuma. Então, quando a gente começou a estruturação da Câmara Técnica de Proteção e Defesa Civil dentro do consórcio, foi exatamente para subsidiar os municípios como montar a sua Câmara, como montar a sua Defesa Civil Municipal de uma maneira mais adequada para que ela seja mais eficiente. Voltando um pouco do que eu falei, todos os municípios vão precisar financeiramente de estruturas, de equipamentos para auxiliar nas questões que a Defesa Civil vai atuar dentro do município. Mas antes disso, precisa da atitude. Não adianta eu nomear qualquer um do município, qualquer um da prefeitura, como membro da Defesa Civil, sendo que ele não vai ter capacidade, não vai ter conhecimento para agir numa situação necessária. Tá? Essa Câmara Técnica ela ainda está engatinhando, né? Ela tem 2 meses de existência ainda, então ainda tem muito trabalho para se fazer, mas os primeiros passos já começaram a ser dados. A gente já começou a fazer um diagnóstico do que tem em cada município para que ele possa se estruturar. E uma das principais coisas que a gente tem batido nesse primeiro momento, que é a questão primordial para que a estrutura existente funcione, que por mais que ela seja muito pequena ou muito desestruturada, mas alguma estrutura existe. E para ela funcionar, a gente precisa adequar a comunicação.
né? Estava até comentando com a Patrícia antes da gente começar aqui, muitas dessas comunicações ainda são feitas no número de celular privado de alguém. E essa pessoa, como aconteceu lá em 2018, essa pessoa tira férias, essa pessoa viaja, essa pessoa dorme. E essa questão de defesa civil, acho que todo serviço de emergência, ele precisa estar atrelado, de alguma forma, à instituição. Sim. E não à pessoa. Porque senão, infelizmente, as situações de desastre, elas acontecem nos finais de semana, à noite, véspera de feriado, né? Então, essa comunicação precisa começar a mudar. Tá? Então, são os primeiros passos que a gente tem dado com relação a essa melhor estruturação da defesa civil na região. Tá? Então, acho que é tempo reduzido, né, até para não tomar muito tempo de todo mundo e de quem está assistindo, mas acredito que esse seja um pouco da minha contribuição, que a gente precisa começar a ter mudanças de pensamento primeiro, tá? Principalmente como munícipe, como população mesmo, nós precisamos começar a pensar diferente, porque as nossas atitudes podem fazer a diferença na questão das mudanças climáticas. A gente não tem que se jogar só para o poder público ou só para o poder privado. A gente faz muita diferença por onde a gente passa, se a gente quiser. Obrigado, Leandro. Como os presentes, né, e quem está nos assistindo puderam perceber, a gente está tentando trazer uma visão um pouco menos tecnicista dessas temáticas, para a gente conseguir comunicar melhor, justamente como o Leandro colocou aqui, enfatizou. A gente precisa melhorar essa comunicação, a gente precisa se aproximar mais da população, se aproximar mais da iniciativa privada, né? Como ele colocou essa intervenção junto lá à Pedra Longuinha, né? Pouca gente sabe que a iniciativa privada teve um papel importantíssimo aí nesse trabalho. E é necessário essa comunicação, esse bate-papo. O que está ocorrendo agora na organização da Conferência Intermunicipal é um embrião, para a gente poder amadurecer isso, assim como a Câmara Técnica de Defesa Civil, poder estruturar isso de maneira mais efetiva aí nos próximos anos. Vou dar a palavra primeiro para a Patrícia, depois eu passo para a senhora. Não, é que eu ia fazer uma pergunta para ele. A Patrícia tinha pedido já. Pode. Pode falar, Patrícia. Eu faço questão. Então, acho que a título de contribuição dessa comunicação, que eu acredito piamente nisso, que a gente precisa ter, eu hoje estou gestora de 3 unidades de conservação. E o meu maior desespero é o incêndio, porque eu preservo áreas de proteção integral. E eu não quero que pegue fogo de jeito nenhum. Qual foi a saída? Apesar de toda a ajuda do Estado que eu tenho, a gente tem o PPCIF, que é o Plano de Combate a Incêndio, que eu estou, inclusive, atualizando ele até semana que vem. Eu tenho investimento do Estado, eu tenho os funcionários que são treinados de 6 em 6 meses para combate a incêndio. Eu tive a necessidade de ir atrás dos meus vizinhos. Nas unidades de conservação, a gente tem as zonas de amortecimento, que tem as fazendas que produzem seus grãos, que cria gado, enfim. E o que eu fiz em uma dessas unidades? Eu não consegui fazer em todas ainda, mas estou caminhando para isso. Eu fiz uma brigada caipira. Eu chamei os administradores para esses treinamentos que o Estado dá, e todos têm celular hoje em dia, né? E a gente criou um grupo no WhatsApp que chama exatamente isso, Brigada Caipira. E tem um foco de incêndio ali no vizinho do vizinho, eles já acionam o grupo, sai todo mundo para combate. Então, essa comunicação foi o meio que eu achei de não depender tanto do Estado, porque até eu acionar, né? Porque tem todo um telefone sem fio que você vai ligando para um, para outro, para vir fazer o combate, mas ter uma coisa ali caseira. Então, eu acho que essa é uma contribuição que eu queria estar dando para o grupo. Vera. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Com relação ao CIVAP, se vocês vão trabalhar com a capacitação, com a integração desses municípios com os órgãos que existem, quer do Estado, quer da União, quer ONG, né? E também uma preocupação com a educação ambiental nas escolas, que no meu pensamento deve começar lá no prezinho, com o desenhinho da criancinha de 5 aninhos. Então, eu queria saber dessas 3 situações, como que vocês pensam, vocês irão fazer, como será isso?
Bom, com relação à integração dos municípios, isso ela já deveria ter acontecido, Sim. Infelizmente ainda também é Na deficitário. prática, ocorre. Essa rede de comunicação que a gente está desenhando agora é tanto das defesas civis municipais, quanto com o poder privado, que na nossa região atua muito bem, mas ele precisa melhor que o ser poder público. acionado de alguma forma, precisa ser bem comunicado, e trazendo também aqueles órgãos públicos que estão relacionados à segurança. Certo. Tá? Isso. Seja ele a Polícia Militar como um todo, né? Bombeiro, rodoviária, policiamento de área, a Polícia Ambiental também, por conta da fiscalização. Então, nós estamos trazendo todo esse aparato público para dentro dessa rede de comunicação, para que eles sejam acionados ou acionadores, porque é uma rede de comunicação, ela Sim. precisa ter mão É dupla, uma mão dupla. tá? E também para que no momento de uma situação de maior volume, né, uma situação de crise, a gente crie um gabinete de crise e consiga atuar de melhor maneira. Todos esses órgãos envolvidos, sabendo que o gabinete de crise existe, ele consegue reunir e atuar de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, infelizmente, ainda não dá para fazer tudo junto e tudo ao mesmo tempo. Né? Nós temos que ir caminhando aos poucos. Sim. Mas Só a iniciativa está no de criar a planejamento. Câmara já Está no louvável. planejamento do todo. Com relação à educação, eu, por ser prevencionista, por ser engenheiro de segurança, eu defendo muito essa questão Sim. da educação. Até porque eu já tive a oportunidade, ou infelicidade, eu não sei qual é o melhor termo para usar aqui, mas eu já tive, no meu caso foi uma felicidade tanto. Saber como agir quando meu filhinho de 4 meses, na época, engasgou com leite e eu sabia o que fazer. Eu era capacitado, eu tinha treinamento, eu soube como agir naquele momento. Então, eu sou um grande defensor da questão da educação. Principalmente nas escolas, para que provoque os mais velhos e a gente tenha uma eficiência maior. E com relação à questão de proteção e defesa civil, já conversamos também com a Defesa Civil Estadual, Estado de São Paulo. Existe uma Olimpíada de Defesa Civil que a gente quer trazer também para a região de Civap, para que as crianças, né, na idade escolar adequada para a Olimpíada, recebam orientações constantes, né, isso aí seria uma parceria da Defesa Civil Municipal com a Educação Municipal, para que receba orientações constantes e participe de uma Olimpíada de Defesa Civil no final do ano, para que motive as crianças a aprenderem ao longo do ano todo e também essa premiação, essa cenourinha, digamos assim, que vai ter lá na frente para que essas crianças queiram aprender sobre aquele tema. Porque é um tema necessário. A proteção, a segurança de todos é necessária. Da vida, né? Eu, durante o evento da Câmara Técnica, a abertura da Câmara Técnica, quando a gente fez, eu citei um fato que, para mim, marcou bastante. Não sei se todos aqui chegaram a assistir aquele filme Mentira no Jardim de Infância. Sim. Ele demonstra uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, onde um policial ele vai ser professor de uma escola pré-primária, e aí tem um simulado de incêndio na escola, onde toca o alarme e ele sai com as crianças correndo, com o animal, com tudo, de qualquer jeito. Porque ele não sabia da rotina da escola. E aí, a partir do momento que ele aprende, que ele sabe que existe aquela rotina, ele começa a treinar as crianças do pré-primário, que daí, numa situação de incêndio real que tem na escola, todas elas sabem muito bem como agir. Então, é uma questão cultural, né, nos Estados Unidos, que eu acho que precisa, diante de várias situações que o país já viveu, né, nós precisamos ter essa visão também, desde dentro da escola, até as nossas casas, onde nosso local de trabalho, enfim. A proteção precisa existir. Precisa. A segurança precisa existir em todo Deve lugar. fazer parte das grades curriculares, né? Com certeza, com certeza. Porque é um conhecimento que não é demais. Quando uma pessoa precisa ter uma pessoa ali capacitada, que sabe o que fazer do lado dela, pode fazer diferença na vida dela. É verdade. Entre viver ou morrer pode fazer muita diferença.
Bom, pessoal, dando um segmento, se alguém mais quiser fazer alguma intervenção, pode abrir a palavra. Eu vou dar continuidade abordando o tema, o eixo de justiça climática. O que seria a justiça climática, né? As emergências climáticas, os impactos das mudanças climáticas, ela tem níveis de impacto de acordo com o extrato socioeconômico da sociedade. Pessoas mais carentes, pessoas com uma condição socioeconômica mais baixa, geralmente são as mais afetadas pelos eventos climáticos extremos. Atualmente, quem está acompanhando aqui pelas mídias, né, a gente está vendo um grande caso de incêndios que está tendo nos Estados Unidos, né? Então, ali numa região um pouco mais rica, né, um pouco mais abastada. Só que aqui no Brasil, né, nós, nos últimos anos, principalmente na questão de chuvas, né, a gente vê que as comunidades mais vulneráveis são aquelas que estão em um morro, aquelas que ocupam várzeas de rio, que são os terrenos ali mais subvalorizados, o que resta ali da urbanização, em áreas de risco, áreas com riscos de deslizamento, riscos de enchentes. Os povos tradicionais também, que têm um impacto muito grande, principalmente na questão das queimadas e desmatamento, eles sofrem muito com isso. Aqui na nossa região nós temos as comunidades ribeirinhas, né, associações de pescadores, que também frequentemente eles são impactados aí por algumas questões ambientais, mas trazendo um pouco para o município de Assis, né, nos últimos dias, muito por conta da organização da conferência, eu tenho conversado muito com o pessoal que trabalha com os moradores de rua, né, com a população de rua. Aqui na nossa região nós não temos tanta incidência dos povos tradicionais, dos quilombolas, de comunidades ribeirinhas, mas nós temos um grande problema aqui que vem aumentando, que é a população de rua. Então, desde o final da pandemia, aí, nós temos observado aí um grande problema da população de rua. E muitos associam a questão de drogas, a questão do alcoolismo, mas há diversos motivos que levam a pessoa a ir para a rua. Então, nós não podemos culpar essas pessoas por estarem na rua. E dentre essas conversas, né, com a população de rua, nós temos aqui no município de Assis, não tenho certeza se todos os municípios têm esse programa, que é o consultório na rua. É um programa da Secretaria da Saúde que vai até a rua, fazer um mapeamento da necessidade dessas pessoas, fazer um atendimento ali de saúde humanizado com essas pessoas. Eu tive a oportunidade de estar conversando com uma das pessoas que trabalham nesse programa. E também conversando com as pessoas, os moradores de rua, né? Inclusive, estamos tentando trazê-los aí para participar da conferência semana que vem, para escutarmos as suas demandas. Na oportunidade que eu tive de conversar com eles, uma demanda muito grande que houve é a questão do saneamento básico. Aqui na nossa região nós temos um alto nível de saneamento básico, acesso de água potável, acesso ao esgoto, mas eu chamo a atenção, né, principalmente nessa interação aí junto com essa população, que a universalização pressupõe que a gente vai atingir a todos, né? Só que essas pessoas são desassistidas dentro dos programas de universalização do saneamento. Então, uma conversa que eu tive semana passada, na segunda, que foi uma intervenção que a prefeitura fez numa praça, né, de limpeza, enfim, de zeladoria urbana, a grande demanda deles de banheiro, de acesso a um ponto de água. Então, para vocês verem que o básico não está sendo acessado, né, pela essa população. E precisamos ir até eles para acessá-los. Isso falando uma coisa de saneamento, né, tipo, acesso a um banheiro, acesso a um ponto de água potável, que são coisas relativamente simples da gente implementar, mas são complexas da gente operar. Sim, os banheiros públicos que existiam em Assis eram tudo foco de contaminação que teve que ser fechado. Exato. E eu acho que quanto mais você propicia isso daí, sem dar uma retaguarda para essas pessoas, você só aumenta o número de pessoas e eles ficam naquela situação de miserabilidade terrível. Eu acho que se tiver que dar ponto de acesso, tem que estar dentro de um projeto de atendimento. Sim. Porque só ponto de acesso você atrai mais pessoas e deixa nessa situação crítica tanto eles, quanto os munícipes, quanto a cidade. Quanto os pontos ali da região, Sim, né? Isso. Exato, que transforma... Você está resolvendo um problema de acesso ao saneamento, só que você transforma num problema de saúde pública. Exatamente. Então, por isso que eu comentei A até... rodoviária de Assis era temerária. A gente tinha medo de pegar ônibus lá sem um familiar do sexo masculino. Tal era o número de pessoas que tinham lá.
Então, eles merecem, eles precisam sim, mas dentro de um projeto. Exato. E não ir implementando coisas que atraem de outras cidades e aumentam o nosso problema aqui. Tem Por que isso- estar dentro de um projeto. Exato, por isso que eu até comentei, né, que é uma solução simples, só que a operação dela é complexa. É por isso que eu me lembrei. Que a gente tava batendo papo lá, tem um banheiro ali próximo para eles utilizarem, ali na região que a gente estava conversando, mas eles não conseguem acessá-lo, porque é um banheiro operado por uma lanchonete. E ela não pode mesmo, porque ela coloca em risco as pessoas que utilizam a lanchonete dessas de contaminação de doença. Porque se eles estão vivendo na rua, eles já estão numa situação difícil, que pode, não estou preconceituosa, mas pode sim ter vetores de contaminação maior. Por isso que isso tem que estar dentro de um projeto maior. Não pode ir disseminando o atendimento àquelas que estavam morando na mata mesmo, ali perto da casa da criança. Aquilo foi um grande debate, com promotoria, com GAEMA, com tudo mais. Porque é um projeto maior. Sim. É um grande desafio para a nossa cidade. Para a saúde, para a assistência social, para o meio ambiente e para nós, moradores, que a gente sofre de vê-los naquela situação. Só que chega num ponto que você acaba temendo. Você começa a ter medo, principalmente quando você está com criança. Exato. Aí partiu disso, né, que alguns desses moradores de rua, vamos chamar assim grosseiramente, Sim, eles até se propunham, falaram, a gente pode trabalhar de um jeito que nós cuidamos aqui, alguém ficar responsável. Eu acredito muito que envolver parceria com as instituições religiosas, porque elas têm uma capilaridade, eles já têm uma experiência muito grande com o atendimento à população vulnerável, né? Coisa que às vezes foge um pouco da nossa concepção de como auxiliá-los e como trabalhar de maneira efetiva sim. sobre isso, mas isso pensando na questão de acesso ao saneamento básico. Então, internamente, dentro aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Assis, a gente está discutindo, primeiramente, em como levar o acesso à água potável para eles, que é o conceito mais básico que tem, para depois a gente iniciar esse processo de discussão em como transformar isso numa política pública mais efetiva, considerando o aspecto ambiental, considerando o aspecto social e considerando a questão da saúde, Sim. tanto daquela população de rua quanto do entorno ali desses pontos, né? Nós temos um especialista que eu acredito que ele já esteja aposentado, mas ele trabalhou com populações de rua a vida toda. É o professor doutor Justo da Unesp de Assis. Ele poderá dar uma contribuição imensa para vocês, mesmo se o aposentado estiver, né? Ele é maravilhoso. Há vários professores da Unesp que, mesmo aposentados, eles continuam Sim, contribuindo o muito professor ativamente Justo tem um trabalho efetivo nessa área. E passando um pouco dessa questão do saneamento, até para a questão dos eventos extremos, propriamente dito, né? Porque um frio de 10, 5 graus, para a gente está na nossa casa, protegido ali na estrutura da nossa casa, com as nossas vestimentas, com acesso à alimentação, confortáveis. E a cidade geralmente tem uma resposta relativamente boa aos eventos extremos, principalmente as ondas de frio. Só que a gente precisa aprimorar, e eu acredito que muito também a experiência um pouco da Defesa Civil de respostas, né, rápidas e uma articulação mais rápida a essa resposta, de maneira que nós não tenhamos aí casos de perda de vida humana, porque a pessoa não conseguiu um lugar ameno, um lugar confortável para passar a noite. Sim. Então é inadmissível nós, enquanto sociedade, permitirmos que uma pessoa morra de frio, Verdade. numa noite de frio extremo. Uma pessoa que possa vir a falecer por conta de ondas de calor. Que nós temos aí as crianças, os idosos mais sensíveis às ondas de calor. Então a gente vê, mesmo próximos a nós, muitas pessoas que, quando está um calor muito grande, passam mal de verdade. Então a gente pensar, a senhora mesma... Eu passo muitíssimo mal. Te usando como exemplo. Agora imagina a senhora uma moradora enquanto uma situação de rua. Morreria. Então a gente pensar também nessa justiça climática, nessa questão. Porque a justiça climática a nível Brasil, a gente pensa muito nos povos quilombolas, a gente pensa muito nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, pensamos muito nos moradores em áreas de risco, né, principalmente áreas de desabamento e de enchentes, como a gente observou o ano passado no Rio Grande do Sul, que teve um problema muito grande de enchentes, né, de alagamentos. São Sebastião, recentemente, também teve um problema muito grande referente a isso, né? Todo o litoral norte do estado de São Paulo sofre muito nesse período chuvoso, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro também, diversos casos
Estava passando, inclusive, hoje, numa reportagem da Baixada Fluminense, que o ano passado comemorou, né? Mas fez um ano do desastre que houve o ano passado, com perca de vidas humanas. Mas aqui, especificamente, pensando no município de Assis, pensando na nossa microrregião, eu acredito, aí precisamos levar essa discussão para o fórum, né, para a conferência, para aprofundarmos isso, pensarmos propostas mais efetivas, partindo aí do olhar da população de rua, que não tem acesso a uma moradia, não tem acesso a um saneamento básico, não tem acesso à alimentação. Então, trabalhar a segurança alimentar também para essa população, né? A Adriana acredito que ela vai comentar um pouco dessa perspectiva de segurança alimentar e nutricional dentro aí do contexto de emergência climática. Então, hoje eu gostaria de provocar essa reflexão em todos nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, para levar essa discussão na conferência de semana que vem, para pensarmos propostas, essa semana já, colocando semana que vem, estou na semana passada. Já chegou. Inclusive quarta-feira, pessoal, para quem está nos assistindo, né, nessa quinta-feira, das 7 às 10 horas da noite, no bloco de engenharia da FEMA, já deixando aí, aproveitar essa deixa. Mas levar todas essas propostas, pensarmos todos esses problemas, levarmos para a construção de propostas efetivas para serem dialogadas dentro da Conferência Estadual de Meio Ambiente, para posteriormente serem dialogadas na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Que isso vai fazer parte da revisão do Plano Nacional de Mudança Climática e também da construção do plano, né, da Política Nacional de Mudança Climática e da construção do Plano de Mudança Climática e Emergência Climática do Brasil, para transformarmos isso em políticas públicas mais efetivas. A minha fala eu vou encerrar por aqui, porque eu gostaria muito mais de focar essa questão da situação da população de rua, que é algo que eu tenho dialogado com algumas pessoas, né? Eu não sou especialista da área, Sim. Eu só identifiquei uma necessidade de trazer isso para o contexto da emergência climática, principalmente que aqui na nossa região são os primeiros a sofrerem os eventos extremos, Sim. seja de calor, seja de seca, seja de frio. Então, gostaria de abrir para quem quiser então, abordar um pouco nisso, até uma provocação para o vereador aqui presente, né, para trabalhar políticas públicas efetivas, né, e principalmente dialogar com o poder público, né, trazer esse diálogo com o poder público para ver o que de eficiente podemos transformar, né, em políticas públicas, projetos de lei, regulamentação de lei, e verificar também como que a gente pode apoiar essas estruturas, principalmente a estrutura da saúde e a estrutura da assistência social, que são os primeiros a abordarem, a trabalharem com essa população. Aí, se ninguém tiver nenhuma consideração por hora, vou passar a palavra para a Adriana. Já ficar deixa já. Aproveito para fazer um apontamento, lembrando que as pessoas em situação de rua, elas não são poucas, né? Caríssimas as pessoas que estão nessa situação de estar morando na rua porque quer. Por isso que a gente também costuma usar o termo de pessoa em situação de rua, porque pode ser uma transição, né? Uma situação passageira, algum evento que aconteceu. E é importante, ao pensar essas políticas públicas, ter esse olhar de uma situação que pode se transicionar para outra situação e a gente conseguir sair um pouco das políticas mais assistencialistas Sim. e pensar em políticas estruturantes. Por exemplo, até já entrando um pouco na transformação ecológica e políticas que têm feito parte do plano de transformação ecológica, que são os pagamentos por serviços ambientais. Então, é interessante que a gente pense em formas, inclusive, de geração de renda para essa população, para que eles consigam, talvez, escolher uma outra forma de viver, né? E além da questão de fornecer o básico, que, independente, é o mínimo, é um direito humano, a água é um direito humano, a alimentação adequada é um direito humano, a moradia. Então, é importante que a gente, enquanto município, pense nesses direitos, né? Que não cabe a nós concordar ou não, é maior do que isso. E eu vou falar, gente, do eixo de transformação ecológica. Eu gosto muito, particularmente, desse eixo. Ele é um pouco diferente do que quando a gente fala, por exemplo, de mitigação. Quando a gente fala de transformação ecológica, a gente está pensando numa transformação estrutural dos modelos que já existem, tanto econômicos, sociais e ambientais. Então, é um eixo que às vezes causa um pouco de desconforto, porque tudo que é novo
pode assustar. Sempre que a gente passa por um processo de mudança, e eu como nutricionista acompanho várias pessoas nas suas vidas privadas ali mudando de hábitos, a gente tem um pouco de medo do desconhecido, acha que não pode dar certo, pode gerar algum prejuízo. E na transformação ecológica, a gente fala além da mitigação, mas nessas outras novas formas de se fazer o que a gente já fazia. E junto com isso, restaurar a biodiversidade, promover economias circulares de baixo carbono, integradas, né, com essas práticas sustentáveis, de uma forma que a gente consiga se manter, sejam formas economicamente viáveis, mas que a gente pense em, de fato, abandonar modelos que não deram certo. E, enfim. E aí eu queria que você colocasse ali, principalmente, a segunda imagem que é um gráfico. Eu te mandei a apresentação, né? Não. Eu mandei no WhatsApp. Mandou? Deixa eu pegar aqui agora. Tá em PDF. Eu queria aproveitar, deixa eu fazer um comentário, que você estava falando sobre os incêndios e tal. E uma coisa que chegou pra gente bastante enquanto vereador de demanda da população foi essa questão dos incêndios, da fumaça. A gente teve na própria pandemia várias vezes em que a cidade foi tomada por fumaça e pessoas com problemas respiratórios agravados ainda pela pandemia tiveram mais complicações. E o curioso é que a maior parte desses incêndios que prejudicaram a população não foi esses incêndios acidentais, foram incêndios criminosos no lixão, que é um local que popularmente conhecido como lixão, mas é um aterro de inertes, interditado já pela CETESB e tudo mais, mas que por consequente vezes pegava fogo e trazia fumaça para a cidade e acabava gerando. Então, aí reforça a questão da defesa civil e também da própria questão de dar um exemplo por parte do município e do poder público. Porque, por exemplo, às vezes que a gente tinha essa situação, era uma situação que não era nem remediável, porque aquele lixo, com aquela produção dos gases que acontece ali, o bombeiro não tinha nem condição de apagar o fogo, porque ele não apaga. Você joga água, ele não apaga. Então, para a gente ficar de lição também, não só esses incêndios que acontecem muitas vezes por acidente, mas esses que acontecem de forma criminosa, porque em um município em que o próprio município deixa uma área que é de sua competência pegar fogo dessa maneira, que moral tem para cobrar do morador que porventura acabou botando fogo no terreno e tudo mais. Então, a gente, inclusive, no nosso mandato majorou a multa dessas queimadas urbanas em terrenos e tal, mas isso não vem sendo suficiente. Eu acho que é uma questão de integralizar tudo isso e o poder público mostrar que tem moral para tratar sobre o tema. Pode ir para a terceira imagem? Gente, eu vou precisar ir, mas a gente se encontra na conferência. Tá bem. Até mais. Tchau. Fácil. Obrigado pela presença. Esqueci. Ai, eu até esqueci do meu compromisso, gente. Desculpa, também vou ter que sair. Tá tão bom que eu me esqueci, não ouvi você, Patrícia. Mas minha contamos com a princesa. presença da senhora durante a conferência. Aí eu tinha esse compromisso agendado anteriormente, por isso que eu não posso ficar. Então, você me perdoe, viu, Patrícia? E estarei lá, tá? Um beijo e muito obrigada, viu? Bem, então, não, pode voltar. Tá, volta algumas. Aí, esse mesmo. Então, eu trouxe aqui a série histórica das emissões totais de gases de efeito estufa por setor nos municípios do CIVAP. Eu peguei todos os municípios que estão participando do CIVAP nessa Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente e coloquei num sistema bem interessante que a própria Conferência do Meio Ambiente oferece para a gente, que é o SEG. E nesse sistema a gente consegue gerar gráficos que a gente vê o total de emissão de gases do efeito estufa por setor, por município. Então, eu até trouxe de todos os municípios, acho que o de Assis se apagou aí, mas tem todos os municípios que eu usei para fazer esse gráfico, que eu não vou apresentar um por um aqui, que acho que ficaria muito extenso, mas quem quiser ver, eu disponibilizo a apresentação depois. E aí, o que é interessante? Para a gente ter um chão comum e entender de onde que a gente está partindo quando a gente fala em transformar, em transformação ecológica. A gente precisa incidir
considerando a nossa região, considerando o Vale do Paranapanema, principalmente nos setores de agropecuária e de energia. Porque quando a gente acompanha essa série histórica, a gente vê que esses são os principais emissores de gases do efeito estufa. Falando de aquecimento global, falando de mudança climática, a gente está falando de gases do efeito estufa. É o que a gente tem de evidência científica. Então, a gente precisa olhar para esses dados e pensar de que forma que a gente consegue transformar o que está sendo feito agora. Tanto de uso de recursos de energia, quanto da agropecuária. A gente tem municípios aqui que tem como principal geração de gases a energia, e sim, principalmente os municípios que são mais populosos na área urbana, e a gente tem os municípios que geram mais gases de efeito estufa na agropecuária. Então, trazendo esse chão comum e tendo em vista o efeito que a agropecuária ela tem para as mudanças climáticas, no Brasil, ela é a principal causa de gases de efeito estufa, né? E a gente vê que a nossa região ela também segue essa tendência. É importante que a gente fale um pouco também dos sistemas agroalimentares e as vias de impacto que a gente tem para o meio ambiente. Os sistemas agroalimentares, eles incluem todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos, desde a produção agrícola até o consumidor final. Então, a gente tem os produtores, né? A gente tem quem produz, a gente tem também a etapa de distribuição desses alimentos, que é quando eles vão para as feiras, para os mercados. A gente tem o processamento, né, até antes da distribuição, em algumas cadeias mais longas. E a gente tem o consumo e o comportamento do consumidor também. Tudo isso integra os sistemas agroalimentares, que nunca é um só, sempre são vários que coexistem ali no mesmo município, né? Aqui em Assis, quando a gente analisa, por exemplo, um pregão para abastecer o PA municipal, a gente vê que existe uma parcela importante que é fornecida pela Aprumar, mas boa parte desse pregão está sendo preenchido por outros municípios que estão em média 300 quilômetros de distância. Então, qual que é a pegada de carbono que a gente gera num alimento ter que viajar 300 quilômetros toda semana para chegar em Assis? Isso que a gente está falando de um pregão, né? Mas é o que é a realidade da nossa região. A gente produz de forma insuficiente para abastecer de fato a nossa cidade quando se trata de alimentos. E isso falando da produção convencional, sem falar da produção agroecológica. Então, o que isso causa? Quando a gente tem toda essa agropecuária utilizada principalmente para monoculturas que atualmente não produzem comida, mas produzem commodities, a gente tem um uso intensivo do recurso natural. Elas são áreas que precisam de longa extensão de terra, então isso gera muito desmatamento, gera muita perda da biodiversidade, reduz a capacidade de absorção de carbono no solo e afeta muito os nossos ciclos hidrológicos. A gente está numa região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, e o Cerrado é um dos biomas mais importantes para a absorção de água. Então, se a gente tem esse perfil de produção aqui, a gente está prejudicando o nosso próprio abastecimento de água no futuro. Que inclusive tem outros gráficos que a gente consegue emitir também desses sistemas, não trouxe ele, mas que mostra no município de Assis a nossa água na superfície reduzindo numa série histórica. E isso tem muito efeito também da forma como a gente tem lidado com a produção. A pecuária, especialmente os ruminantes, mas também tanto o uso de agrotóxico, quanto de máquinas agrícolas, quanto a monocultura, uma importante emissão de gases de efeito estufa. Com isso, a gente tem também a contaminação dos nossos solos, a contaminação das águas, o desperdício de alimentos. Toda essa cadeia é uma cadeia que desperdiça muito alimento. O alimento vai para o mercado que não é consumido, muitas vezes entra num ciclo que não é direcionado para nenhum lugar, e isso também aumenta a pressão sobre os recursos naturais que não estão sendo bem utilizados, e tem uma grande dependência de insumo químico, tanto dos agrotóxicos
quanto também do próprio petróleo, do próprio combustível, né, que abastece toda essa cadeia. Ou seja, esses sistemas agroalimentares, na forma como está agora, é insustentável para o meio ambiente. O meio ambiente ele está entrando em colapso, parte disso é pela forma que a gente tem produzido e consumido. E essa produção inclui a agropecuária. Então, quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente precisa entrar nesses sistemas e a gente precisa pensar numa forma criativa como que a gente consegue transformar isso sem gerar prejuízo para o produtor e sem gerar prejuízo para o meio ambiente. Será que não existe uma forma que todo mundo pode ganhar? A população ganha com alimentos mais saudáveis e mais acessíveis, o produtor ganha não se contaminando, não se expondo a agrotóxicos, e o meio ambiente ganha também não sendo usado de uma forma que o sobrecarrega e demanda tanto a ponto de não conseguir fechar um ciclo de carbono, que o que tira da terra é devolvido para a terra. E dentro disso é interessante que a gente pense na adoção de práticas agroecológicas. A agroecologia ela vai mais além do que um sistema de agricultura de baixa emissão de carbono. A agroecologia é uma outra forma de se relacionar com esses sistemas agroalimentares, porque ela pensa as relações sociais, ela pensa as relações econômicas e ela pensa também as relações de produção. Com isso, a gente pensa na diversificação de culturas, que é importante para a nossa biodiversidade. A gente pensa na eliminação do uso de agrotóxicos. A gente considera também as cadeias curtas de produção e consumo, para que a gente consiga produzir o que vai ser consumido aqui. A recuperação de ecossistemas, como, por exemplo, agroflorestas, que são projetos que antes pareciam utópicos, mas cada vez mais a gente vê grandes produtores transicionando para a agrofloresta, porque em 1 hectare a gente consegue produzir muito mais toneladas de alimentos do que num hectare de horta, por exemplo. A valorização dos saberes locais também, e que isso seja feito com base na agricultura familiar. Junto com isso, entra na parte que o Cledir falou, de segurança alimentar e nutricional. As mudanças climáticas, elas podem impactar muito a nossa segurança alimentar e nutricional. Por quê? É mais difícil produzir, o calor e a seca dificultam qualquer tipo de produção, é mais difícil a questão da justiça, então é mais difícil para que algumas pessoas tenham acesso a alguns alimentos, principalmente quando esses alimentos são adquiridos por uma via comercial, e essas mudanças climáticas podem agravar esse cenário. Então é importante que a gente mude, que a gente pense em transicionar, em transformar os nossos sistemas agroalimentares pensando na desigualdade social. Além disso, então além dos sistemas agroalimentares que eu trouxe aqui, a questão da pecuária, é importante que a gente pense também a questão da energia, que forma que a gente consegue transformar o nosso uso de energia. Qual que é o papel das políticas públicas nessa transição agroecológica, nessa transformação ecológica? Elas são fundamentais para viabilizar. Tudo que a gente transforma e transiciona tem um custo. E é importante fornecer suporte financeiro, regulamentar práticas sustentáveis e criar programas que capacitem e conscientizem para isso. E as principais ações, né, que a gente pode pensar e levar para a conferência trabalhando esses eixos, é pensar, quando se fala em transformação ecológica, como que a gente faz uma transformação energética no nosso município? Como que a gente repensa a nossa mobilidade, pensando numa mobilidade mais sustentável? E isso vai muito também com as questões de mitigação. A gente, chegando nesses eventos extremos climáticos, a gente chega em temperaturas que colocam nossa saúde em risco e que geram um desconforto térmico absurdo. Então, repensando a forma de arborização das cidades, tendo um planejamento urbano adequado, a gente consegue criar um microclima mais agradável para que as pessoas consigam, por exemplo, deixar teu carro em casa e caminhar. É uma coisa tão simples que traz benefícios tão grandes para o meio ambiente, para a saúde. E quando a gente fala de sustentabilidade, nunca pode ser um lado só ganhando. Sempre tem que ser vários, sempre tem que ser a saúde associada ao meio ambiente, associada à população.
Então, a mobilidade sustentável é um tema importante também. Economias circulares e de baixo carbono, pensar de que forma que a gente recria alguns sistemas econômicos, uma forma criativa, para que tanto as pessoas que estão envolvidas nesses sistemas não tenham prejuízo, mas que também isso traga benefícios para a comunidade e para o meio ambiente. E que forma que a gente consegue também promover sistemas agroalimentares justos, saudáveis e sustentáveis, como que a gente estimula essas práticas. Então, mais ou menos esses 4 eixos que a gente pode considerar dentro do eixo de transição, transformação ecológica. Que com essa abordagem integrada, eu acredito que o Vale do Paranapanema tem o potencial de se tornar um exemplo bem importante de transformação ecológica. Eu acho que com o grupo que a gente tem, é possível fazer isso. Só aproveitando a fala da Adriana, né, aqui no município de Assis nós estamos em vias, né, de finalizar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Então já fica o convite à comunidade para se inteirar dessa questão que pode auxiliar a gente de maneira muito significativa a essa transformação ecológica, a trabalhar também o eixo de mitigação dos gases de efeito estufa, né, e de todos os impactos, que evitar, na realidade, esses impactos mais severos aqui no município de Assis, especificamente, e reverberando isso para todo o Vale do Paranapanema. Agora eu vou passar a palavra para Patrícia Vazano, que eu acredito que é um dos temas mais importantes dentro dos 5 temas da conferência, que é a questão de governança ambiental e educação ambiental. A governança porque nós temos uma estrutura legal robusta, nós temos tecnologias suficientes para trabalhar e para resolver todos esses problemas. Mas eu acredito que o diálogo e a forma de se lidar disso no dia a dia é muito fragilizado por diversos motivos, né? E principalmente por uma educação ambiental mais efetiva também, alinhada de uma maneira transdisciplinar e multidisciplinar. Agora, eu vou passar a palavra para a Patrícia, vou colocando aqui sua apresentação. Eu não gostei muito, mais falar aqui com vocês, nem vou ficar de costas, vou ficar de frente para vocês. Mas, enfim, eu quis trazer alguma coisa de conceito do que é governança para que todo mundo consiga entender, né? Então, a governança é um conjunto que possa assegurar uma gestão eficaz, seja uma gestão eficaz dos recursos financeiros, mas como aqui a gente está falando em meio ambiente, uma conferência de meio ambiente, vamos pensar em assegurar a eficácia dos recursos, dos recursos ambientais, assegurar a eficiência e o respeito ao princípio da transparência, que isso na gestão é de uma forma geral, né? E o que é a educação ambiental? A educação ambiental é o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é uma educação ambiental. É uma educação. A gente está trocando experiências, a gente está trocando conhecimentos, né? E a educação ambiental nada mais é do que fazer isso de forma contínua. Só na escola? Não. Nas comunidades também, de forma informal. De forma informal é ótimo, né? Mas informal, não formal, nas rodas de conversa também, e na escola também, de uma forma multidisciplinar, de uma forma transdisciplinar. Eu posso tratar a educação ambiental na aula de matemática? Posso. Posso tratar a educação ambiental na aula de física, de química? Devo. Eu posso trabalhar com crianças, como a Vera comentou, a partir dos desenhos, da parte lúdica, que é muito legal. Posso trabalhar com o ensino fundamental, posso trabalhar com o ensino médio, posso trabalhar nas universidades. Mas como que eu trabalho essa educação ambiental para ter uma governança com eficácia? Eu costumo dizer que não é conscientizando a comunidade, as pessoas, porque consciência o senhor tem, a senhora tem, mas é a sensibilização. Porque se a gente não tiver sensível a um assunto, a gente não vai mudar nunca. Então, é esse ponto que eu acho que a gente precisa pegar, é a hora que a gente conseguir entender e conseguir trabalhar essa educação ambiental, seja para combate a incêndio, seja para
segurança alimentar, seja para a justiça climática, para a mudança climática, para adaptação e resiliência. E aí a gente encontra essa relação entre governança e educação ambiental. É fazer com que isso caminhe junto. Ter as pessoas que façam, que levem os seus conhecimentos, mas ter também essa governança, ter uma gestão eficaz em cima do que se está trabalhando. Se eu for pensar em meio ambiente hoje, ele está afeto a mim em tudo que eu faço. A hora que eu acordo, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Qual é a primeira coisa que o senhor faz? No banheiro faz xixi. E para ir no banheiro, o senhor faz o quê? O senhor acende a luz do banheiro, Descarga, energia elétrica, o senhor dá descarga, água. Tudo é meio ambiente hoje, se a gente for pensar bem, né? Eu costumo falar nas minhas palestras que a hora que eu acordo, a criançada fala, abre o olho. Eu falei, não é abre o olho. Primeiro você vai no banheiro, né? Ou toma uma água, que seja. Então, tudo está relacionado ao meio ambiente. A gente só precisa lembrar disso, porque a gente esquece disso, né? E a educação ambiental, ela é crucial para o desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Eu não falei lá no começo da minha fala, mas eu sou advogada de formação. Na UEL também, viu, seu Pedro? Na UEL também, alguns anos atrás. E como advogada, eu vou trazer um conceito de desenvolvimento sustentável que está na Constituição. E de que ano é a Constituição? De 1988. Então, a gente não está inventando a roda quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, meio ambiente, em educação ambiental. Desculpa. Vou ler o que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, aí entra a governança e a coletividade, que somos todos nós, então nós também temos essa responsabilidade e o dever de defender esse meio ambiente e preservar para as presentes e para as futuras gerações, que é o que a gente está tentando fazer, né? Pelo menos a maioria das pessoas. A maioria das pessoas de bem tentam fazer isso, né? E qual é? Vocês já devem ter ouvido falar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Os ODS são 18 objetivos que os países que assinaram lá o acordo em 2015, deveriam cumprir até 2030. Por isso que a gente fala ou em cumprimento dos ODS ou na Agenda 2030, que acaba tendo a mesma relação. E qual que é essa, como que é essa educação ambiental que a gente está propondo? Ela é promotora dos ODS. Ela tem papel fundamental, porque exatamente ela proporciona a professores, aos estudantes, refletir sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu acho que isso é o mais importante, é isso que a gente tem que tentar puxar para o nosso lado, puxar para estar trabalhando. Com desenvolvimento sustentável, com consciência, com sensibilidade. Essa palavra eu gosto muito de usar sempre nas minhas falas. E alguns exemplos práticos de como trabalhar governança e educação ambiental. O próprio trabalho com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um exemplo. O programa Município Verde Azul, que é um programa do governo do estado de São Paulo, é outro exemplo. A Agenda 21, que surgiu lá na Eco, da Rio 92, que também não é uma coisa nova, também é outro exemplo. A própria educação ambiental nas escolas, que está previsto no Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, tudo isso são exemplos de como a gente pode estar trabalhando governança e educação ambiental. E eu trago como proposta para a gente fortalecer esse eixo de governança e educação ambiental a integração intermunicipal, que é o que está acontecendo com a própria conferência,
que está sendo de forma intermunicipal, abrangendo 33 ou 35 municípios, por aí. Essa integração intermunicipal é muito importante porque o meio ambiente ele passa as fronteiras do município, então a gente precisa ter esse pensamento, o empoderamento comunitário, por isso que as conferências trabalham muito com a comunidade, né? A gente até gostaria muito que a participação fosse muito maior, né, da comunidade nesses fóruns de discussão, e também a tecnologia e a inovação, porque eu acho que isso faz parte. A gente está aqui com o notebook ligado, com o celular ligado, passando um slide para vocês verem, mas a gente também está com ar-condicionado. Tudo isso é tecnologia, é inovação, que a gente hoje em dia já não vive mais sem, né? E a importância da governança e educação ambiental para a conferência. Fortalecer essa participação social, fortalecer o planejamento e a gestão sustentável. Esse planejamento, essa gestão, indiretamente as comunidades fazem através dos conselhos. A participação da comunidade nos conselhos é muito importante. A integração e a cooperação, a capacitação, que é a educação ambiental propriamente dita, seja ela formal, não formal ou informal, e a instrumentalização para esse desenvolvimento sustentável. Aí eu concluo, acho que está aí a conclusão, falando que a governança e a educação ambiental são duas faces da mesma moeda, eu acho que elas não caminham de forma separadas, e somente quando a gente educar, ali eu coloquei para a consciência, mas eu acho que é educar para sensibilizar mesmo, a gente vai conseguir ter uma ação mais concreta. E sensibilizar quem, gente? Porque com a comunidade a gente fala muito, né? Eu acho que a gente tem que começar a tentar sensibilizar mais os gestores mesmo, os nossos governantes, né? Que são os que fazem as leis, são os que ditam as regras propriamente dita, né? E continuar esse trabalho com a comunidade, porque isso é essencial. Mas eu faço educação ambiental há quase 30 anos, se não for um pouquinho mais. E eu vejo que pessoas que eu trabalhei há 30 anos atrás, hoje fazendo completamente o oposto daquilo que a gente vem pregando há 30 anos. Entendeu? Então, é a sensibilização, é a mesma coisa do que a Adriana falou na fala dela, de que a gente precisa mudar os nossos sistemas para que a gente não tenha essa agropecuária. Há quantos séculos que é dessa forma? Essa mudança é muito difícil. Ela é impossível? Não, não é impossível. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tem que ter insistência, né? E a última mensagem que eu gosto bastante, que é um pensamento de um compositor, um cantor também, que é um pedaço de uma letra de uma música dele, que eu gosto de trazer sempre esse pensamento, que é mude. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda para frente. Era isso que eu queria estar falando. Muito bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela explanação, né? Agradecendo a todos que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando aí futuramente na transmissão via programação da TV Câmara. Infelizmente, o Júlio Rosa ele ia abordar o eixo de mitigação, mas ele não pôde estar presente. Ele está atendendo, inclusive, uma demanda de pequenos produtores, né, da agricultura familiar. A gente está organizando aí a patrulha agrícola para estar acessando para esses pequenos produtores terem condições aí de acessar uma política pública que vai auxiliar eles a contribuir ainda mais para essa questão de mitigação, né, de evitar a emissão de gás de efeito estufa, conservar o carbono no solo. Então, está já atendendo essa demanda. E espero que todos possam estar presentes conosco aí na quarta e na quinta-feira, dia 15 e 16 de janeiro agora, das 17 às 22 horas, no polo de engenharia da FEMA, para estar compartilhando esse momento, estar escutando a comunidade. No primeiro dia terão as apresentações um pouco mais técnicas, né, a abertura e o que de fato é a conferência,
com a palavra de alguns técnicos muito garibados na área. E no segundo dia, né, na quinta-feira, nós faremos a divisão dos grupos temáticos para a gente discutir as propostas efetivamente, para a gente e também fazer a eleição dos delegados que vão levar essas propostas até a Conferência Estadual de Meio Ambiente para dar continuidade a esse trabalho. E gostaria de deixar aí as portas, né, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município de Assis abertas para todos aqueles que queiram trabalhar aí no desenvolvimento sustentável e considerando a sustentabilidade não só o aspecto ambiental, mas a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental, os aspectos sociais dessa sustentabilidade e também os aspectos regionais da sustentabilidade, né, levando em consideração os nossos nuances, as nossas características e a nossa cultura também. Agradeço a todos os presentes e a todos que estão acompanhando nós aí durante a programação da DVCAM. Um abraço a todos, muito obrigado, uma ótima semana para todos nós.